Guarani enfrenta o Brusque amanhã, 7h30 podendo encaminhar o acesso. Elenco Alviverde finalizou a preparação na manhã de hoje no gramado sintético do CT da Barra, em Camboriú. Tendência é que Matheus Costa mantenha a base da equipe utilizada na última partida. Se optar por 3 zagueiros, David Braz será o escolhido. São Paulo volta a perder para a LDU e está eliminado da Libertadores. Tricolor foi derrotado no Morumbi por 1-0 e se despede da competição com 2 derrotas nas quartas de final. Confrontos das semifinais da Libertadores foram definidos. Palmeiras enfrenta o LDU, ou a LDU, enquanto o Flamengo terá o Racing pela frente. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. Luiz Ubeldia desembarca no Rio para assumir o Fluminense. O treinador assinou contrato até o final de 2026 e será o primeiro estrangeiro a comandar o time em quase 3 décadas. Estou aguardando a sua mensagem, 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Participe do programa, faça a sua pergunta, coloque a sua crítica, mas participe aqui do Nossa Área, que a partir de agora está no ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo no Morumbi e a desclassificação do São Paulo na Copa Libertadores da América. O tricolor voltou a perder para a LDU do Equador, desta vez pelo placar de 1-0. O único gol do jogo marcado por Medina a 41 minutos do primeiro tempo. O tricolor jogou com Rafael, Sabino, Arboleda e Ala Franco, depois Mailton, Rigoni, depois Luca, Pablo Maia, Bobadilha, depois de Neno, Rodriguinho, depois Alisson e Enzo Dias, Luciano e Ferreirinha, depois Lucas Moura, a equipe do técnico Hernan Crespo. A LDU, que vai pegar agora o Palmeiras na semifinal. Vale, AD, Alala e Quinones, Quinteiro, Carlos, Grueso e Cornejo, depois Minda, Vidiamil e Brian Romires, depois Mina, Alzuca Harai, depois Pastran e Medina que fez o gol, que saiu para a entrada do Estrada, a equipe do técnico brasileiro Thiago Nunes. O jogo teve arbitragem do Alex Herrera da Venezuela. Mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi, mas quem se classificou foi a LDU, venceu São Paulo pelo placar de 1-0. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Eu peço aos amigos, por favor, são tantos aqui no estúdio. Hoje estamos recebendo a ilustríssima visita do Gil Kleber. Fazia tempo que você não passava por aqui, hein, Gil? Mas é uma satisfação sempre renovada tê-lo. O WhatsApp subiu aqui na minha tela e, por favor, me ajude porque eu sou analógico. Novo plano de celular da Desktop. WhatsApp, Waze e ligações ilimitados. A partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Novo plano de celular da Desktop. Então não percam essa oportunidade. R$ 39,99 é muito barato.
Você pode usar o WhatsApp, o Waze e também ligações ilimitadas. Se eu fosse você, eu não perderia esta oportunidade. Vamos em frente. Pronto, seu Gil Kleber, já deu? Ah, não, é o Lucas. Sabia que era o Lucas que ia resolver, né? Sempre assim. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado e desculpe aí a inoperância, que a culpa é toda minha. Vamos em frente aqui. Fecha a coisa que não tem que fechar, né? Então aí tem que pedir help. Bom dia. Passo 3 vezes por semana na Anhanguera, em frente ao CT da Ponte. Como as obras podem estar paradas se o Eberlin diz que pagou as obras adiantado? Alexandre. Boa pergunta, Alexandre. Boa pergunta. Falou numa pergunta que eu fiz, inclusive. Vamos em frente. Bom dia, CH. Mandou aqui uma fotinha, essa coisa toda. O da família tá garantido. Somos em 6. Deixa eu ver aqui. Olha lá que beleza. A família toda vai pro campo. Deixa eu ver seu nominho aqui, que eu não tenho. Pai, o Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pela mensagem. CH, boa tarde. Sou seu fã e seus comentários são muito bons e vai subir os 2. Muito obrigado, cara. Valeu, Dourado. Você é muito gentil, tá bom? Te agradeço. Depois do protesto da torcida do Náutico no aeroporto, se o Náutico não ganhar da Ponte, não precisa nem voltar para o Recife. Pode cravar, CH. Guarani e Ponte Preta já estão na Série B no ano que vem. Rogério de Hortolândia, Deus te ouça. Se tem um cara que torce para isso, é esse cara que está conversando contigo. Agora, eu não posso comentar com a minha torcida. A minha torcida é essa, ponto. Dito isso, eu acho que precisa jogar no final de semana, todo respeito às equipes que vão enfrentar o futebol de Campinas. Então vamos com cuidado, que eu acho que é sempre pertinente, né? Respeitar e cada um fazer a sua parte. Os torcedores da Ponte não podem invadir o campo no caso de acesso, pois isso pode acarretar punições futuras. É isso aí, Valnei. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem que existir uma campanha e você me deu aqui um alerta que eu vou dar voz à sua sugestão aqui, né? Aguinaldo de Hortolândia, não mais de Americana, mudei para essa bela cidade e fiquei mais próximo do meu time de coração. Vamos subir Bugrê. Abraços e um ótimo final de semana. Deixa eu entender aqui. Ah, legal, Aguinaldo. Você morava em Americana, agora está em Hortolândia. Hortolândia é terra do Gleger Zorzin, que é secretário de esportes lá. Eu tenho ido pouco a Hortolândia, mas disse que a cidade está muito legal. O time da Ponte, com o técnico atual, começou a ter boas atuações devido ele, técnico, ter colocado todo o time para marcar, inclusive o Elvis. O resultado está aí. Marcos Pessoa, de Serra Negra. Serra Negra. Serra Negra é uma cidade que eu adoro, cara. Eu confesso também, por falta de tempo, eu não tenho ido faz tempo, né? Mas tem aí restaurantes, bares. Minha esposa gosta muito das lojas que tem aí, mas faz muito tempo que eu não vou. Preciso voltar. Um abraço para você, viu? Não consigo mais ouvir a Band Campinas no Alexa ou na Alexa. Fora do ar. Pode pedir para resolverem? Lucas Pessoa, a sua função é essa. Eu sei que você pede. O duro as coisas serem resolvidas, mas vamos em frente. Mas dezembro tá aí, né? Fica tranquilo. Mas não perca a fé. Didi, que é o Dirceu, tá bom? Já tá passado por quem... Se passou pelo Lucas Pessoa, vai resolver, né? Tomara que seja no tempo que você precisa. Sábado no estádio Caldeirão. Aplaudir de pé os jogadores da Ponte, independentemente do resultado. Carlos Matosinho, você tem toda a razão, Matosinho. Toda a razão. Passando para deixar minha oração à sobrinha do Elvis, que já às 13 horas estará em total cuidados médicos. Deus abençoe e cuide da família e principalmente da menina. Marcelo Pimentel. Amém. Deus está olhando. Bom dia, meu amigo. Deus te abençoe. Eu, 80 anos de Ponte Pretano, não acredito que os jogadores da Ponte não estão recebendo. Alguém paga por baixo do pano. Certeza. Sérgio Mancini. Eu não posso duvidar da sua colocação, porque a informação que eu tenho é que não pagou. Agora, se tem dinheiro por fora, por dentro, eu não posso dizer.
Mas está lida aqui a sua opinião / informação. A Ponte tem que entrar 200% pilhada nesse jogo. Ontem, o Náutico saiu do Recife sob apupos da torcida no aeroporto. O Náutico sabe que em caso de derrota para a Ponte e vitória do Guarani, ele estará 99% na Série C do ano que vem. A situação é complicada. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Grande Paulo Neves. Obrigado, Paulo. Você tá sempre participando aqui. Obrigado. E o Sérgio Rafael está liberado para o jogo? Isso é Alexandre, é brincadeira. Essa outra colocação que eu não vou ler. Eu gosto muito dele. Você pode ter suas restrições, mas eu não vou ler o que você escreveu aqui, não. Mais uma desgraça aqui em Hortolândia. Estou brincando, amigo Carlos Eduardo. É só não mexer comigo. Mas tenho alguns amigos aqui, torcedores do Guarani. Também não vou ler o que você escreveu aqui, não. Você é louco? Né? Não mexe com isso, não, cara. Escreveu aqui, mais uma desgraça aqui em Hortolândia. Pô, já coitado do Carlos Eduardo, pô, tá todo feliz que tá morando em Hortolândia agora. Vamos em frente. 11, tem mais uma aqui, peraí. Agora o senhor Serginho apareceu, estava dando migué, agora quer comer parte do pedaço do bolo, por mim nem relacionado mais ele seria. Darley Matheus, ou Darley do Anchieta. Valeu. 11h42 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta finalizou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã diante do Náutico. A bola rola a partir das 5 horas da tarde. É claro, transmissão completa aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV. Partida de extrema importância para a Macaca, o jogo mais importante da temporada até o momento. Partida que pode definir o acesso da Macaca de forma antecipada à Série B de 2026. Porém, dentro do elenco ali, o Elvis conversou com a gente durante essa semana e revelou como tem sido a conversa entre os jogadores e também com o técnico Marcelo Fernandes. O Marcelo tem trabalhado bastante isso, tem feito bastante conversa com a gente. Como eu falei desde o começo, quando a gente ganhou o primeiro jogo lá do nosso adversário aqui de baixo, falei pra gente ter o pé no chão, que a gente tinha apenas ganhado um jogo. E agora a gente ganhou 3 jogos, é pé no chão também, porque a gente não conquistou. A hora que a gente tiver o objetivo conquistado, aí sim, a gente vai poder comemorar muito. Mas assim, é manter o pé no chão. A gente não conquistou nada e o que esse grupo está fazendo, o grupo está de parabéns. E para essa grande decisão, o Marcelo não tem nenhum desfalque, nem por suspensão, nem por lesão. Pelo contrário, ele tem retornos do departamento médico. O Léo Oliveira, o Serginho, também o Derlei Santos foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição do comandante. O Léo Oliveira deve sim voltar à equipe titular. Na última partida estava vetado, o Lucas Candido jogou. Porém, para a partida de amanhã diante do Náutico, o Léo Oliveira deve retornar ao time titular. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis. E lá na frente, Toró, Bruno Lopes e GSH. Expectativa de casa cheia amanhã no Moisés Lucarelli. A última parcial divulgada da Ponte Preta de ingressos vendidos. Mais de 10 mil torcedores confirmados para essa decisão de amanhã. E é claro, expectativa de mais de 15 mil torcedores para essa grande partida de amanhã, CH. Muito obrigado. Eu espero realmente que a torcida da Ponte faça parte dela. Os jogadores dentro do campo estão fazendo a parte deles. Além do que precisavam, né? Então, o mínimo que a torcida tem que fazer é ir para o campo e aplaudir os caras. E como disse o nosso ouvinte aqui, independentemente do resultado. O que eles fizeram até agora é digno de aplauso. Aplaudir de pé esse time. É isso que a torcida tem que fazer. Agora, cada um é cada um e tá tudo certo. Mas que precisa efetivamente de apoio, precisa. E tomara que isso aconteça. Tá chegando, meus amigos, Derby 212, o jogo da decisão. Ponte Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C no Brasileirão 2025. Dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli.
Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades e jogadores. A opinião dos comentaristas. Derby 212, Ponte Guarani, 11 de outubro, 17 horas no Majestoso. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão. Lugar de mesa cheia, comida de verdade, cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular. A proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 999 77 90 29. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Valdemir Gomes, tá tudo bem, Tigrão? Seja bem-vindo. Tá com frio, Tigrão? Bom dia. Aqui dentro tá uma câmara fria, né? Praticamente. Uma câmara fria. Aqui a gente, moçada que trabalha em frigorífico aí, sabe do que eu tô falando. Você também conhece bem. Conheço. Mas tá tudo bem. Apesar aqui de eu estar com essa pinta de esquimó, mas tá tudo certo. Você quer falar o que da Ponte, Tigrão? Quero falar que a expectativa é gigantesca, que a Ponte tem os pés no chão, que ela não entre numa espécie de clima de que já subiu da torcida. Eu acho que a Ponte praticamente já alcançou o seu objetivo. Para mim é 1 ponto em 3 jogos, é praticamente impossível a Ponte não alcançar. E quando a Ponte ganhou da equipe do Náutico sábado passado, eu falei, olha, para mim está sacramentado. Resta saber agora se vai em primeiro ou segundo dentro do grupo, né? Isso está embolado ainda. Então, mas isso é opinião nossa, isso às vezes é uma opinião do torcedor. O time dentro de campo não pode perder o foco nunca, a humildade, a pegada, é um time trabalhador, operário, tem que manter isso, não entrar em nenhum tipo de oba-oba que o jogo é traiçoeiro. E o Náutico vem, a Campinas já está aí, para complicar e sabendo, e absolutamente consciente de que ou ele ganha o jogo ou vai ficar fora, vai ficar lá acorrentado mais um ano a Série C. Então é uma decisão espetacular e eu estou botando fé no acesso sacramentado amanhã, mas que a Ponte não entre em clima de já ganhou, que isso pode custar caro. O Tigrão, o Valnei Matheus, nosso ouvinte, participa todo dia aqui, ele sugeriu algo que eu considero importante, eu não sei a sua opinião. Se a Ponte conseguir uma vitória, que a torcida não invada o campo. Ele está preocupado com isso. Claro, não é hora de invadir campo, não. Comemora, jogador dentro do campo, torcida nas arquibancadas, nas vitalícias, ali no sócio-torcedor, uma festa muito grande. Se acontecer, a Ponte tem que comemorar sim, mas eu concordo plenamente com o Valnei Matheus. Sem invasão de campo, porque a Ponte é muito visada, né? E aí, de repente, ela vai ter uma decisão pela frente de título. E pode, em função disso, perder um mando aí, pode ficar muito caro. Então, concordo com ele. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani realiza neste momento no CT do Barra, lá em Santa Catarina, em Camboriú, o último treino antes de enfrentar a equipe do Brusque. Como o CT do Barra é gramado sintético, também é importante para o Guarani se ambientar,
para o que vai enfrentar amanhã às 7h30 da noite no estádio Augusto Bauer. O técnico Matheus Costa ainda não revelou a formação que o Guarani vai entrar em campo. A principal dúvida, se ele mantém a mesma equipe que derrotou o Brusque no último sábado, ou melhor, no último domingo, né? Ou mesmo se ele vai num esquema com 3 zagueiros. Aí entraria o David Braz e sairia o Cauã Jesus. O zagueiro Rafael falou a respeito do gramado sintético, né? Ele que na primeira fase foi um dos poucos que atuou com a camisa do Guarani, desse time titular, ele, o Lucas Justen e também o Isaac, na derrota para o Brusque por 1-0. Gramado sintético, né? Acho que essa questão de adaptação é boa. É ruim a gente chegar lá e ser surpreendido com o gramado, mas o clube fez com que a gente fosse treinar ontem no gramado sintético, na sexta a gente vai no CT do Barra, então acho que vai ajudar bastante, a gente não vai chegar lá, não vai ser surpreendido com o gramado sintético. O provável Guarani para entrar em campo com o Dalberson no gol, Lucas Justen na direita, na zaga o Rafael e o Alan Santos e na esquerda o Emerson, no meio campo o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres, lá na frente Cauã Jesus ou o David Braz, que seria um terceiro zagueiro, Mirandinha e também o Bruno Santos. Falando sobre base do Guarani, uma das principais joias da base, 15 anos de idade, o Lucas Albuquerque, está negociando com o Palmeiras. O jogador que tem apenas 15 anos de idade, aí o Palmeiras ficaria com 45% dos direitos econômicos, o Guarani com 45% e o atleta com 10%. O Guarani que tem contrato de formação com o garoto até abril de 2027. Mas aí o torcedor deve estar se perguntando, né? Por que o Guarani não consegue segurar hoje um menino de 15 anos? Na verdade, o Palmeiras é uma vitrine, a gente tem que destacar, muito maior no cenário do futebol, não só brasileiro, mas internacional hoje. Veja como exemplo a negociação do Richard Rios, que o Guarani ganhou muito mais o Richard Rios estando no Palmeiras do que no próprio Guarani. Essa é a realidade. Volto com você, CH. Ô Tigrão, o Hélio Martinelli, ele tá sugerindo aqui 3 zagueiros para o jogo fora de casa do Guarani. O que você faria? Não faria. Não colocaria com 3 zagueiros, não. Jogaria com 2 zagueiros. Jogaria com 3 atacantes, com variações para 2 atacantes, quando o Cauã Jesus compõe um pouco mais por dentro, no meio com os 2 volantes e com o Diego Torres. Não, eu acho que não é jogo para 3 zagueiros, não. Porque o Guarani, indiscutivelmente, é superior ao Brusque. Então ele tem que ir lá e jogar o jogo. Agredir. Ir para dentro do Brusque. Jogar para ganhar o jogo e para praticamente definir o acesso lá também. Que eu acho que com 9 sobe. Principalmente ele ganhando e a Ponte ganhando também. Então, não acredito. Dentro do andar do jogo, no andamento, tá na frente, tá tomando muita pressão, tá precisando ali de repente subir a muralha, aí pode até usar. Saca um dos meias, vem aí com o David Braz. Circunstancial, né? Circunstancial dentro do jogo, de acordo com as circunstanciais necessidades. Mas para início eu não colocaria. Você acha que o fato da primeira fase, eu sei que o time era outro, o técnico do Brusque era outro, mas lá o Guarani sofreu já nesse campeonato, foi derrotado. Você acha que dá para transportar alguma coisa daquela partida para essa, desse sábado do Guarani contra o Brusque? Não, eu não faço nenhuma associação, porque são situações completamente diferentes. E o Guarani muito mudado para melhor, com as contratações, com mudança em comissão técnica. Então eu acho que foi um jogo de primeira fase, foi um jogo de fase classificatória, o Guarani não foi feliz, passa uma borracha, claro, dando para tirar algum ensinamento, grama sintética, como é que é o comportamento do Brusque em casa, ótimo. Tudo é aprendizado, mas associar uma coisa a outra, o Brusque ganhou lá, vai ganhar agora também? Porque ganhou lá, entra como favorito? Não. Acho que é um jogo muito equilibrado e ele só é equilibrado porque é em Brusque.
E aí tem o aspecto atmosfera. Só por isso que eu considero o jogo equilibrado. Porque digamos assim que o jogo fosse em Campinas, ou num campo neutro, ou com portão fechado, sem grama sintética, em qualquer lugar da galáxia o Guarani seria favorito. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Libertadores da América. Estão definidas as semifinais da competição. Ontem no Morumbi, o São Paulo acabou perdendo para a LDU pelo placar de 1-0 e se desistiu da competição. Quem acabou passando também foi o Flamengo, no sufoco, nos pênaltis, perdeu no tempo normal para o Estudiantes por 1-0, mas nos pênaltis deu Mengão 5-4. Agora, o Palmeiras vai pegar a LDU, primeiro jogo no Equador, jogo da volta em São Paulo, e o Flamengo pega o Racing da Argentina, primeiro jogo no Maracanã. A Conmebol irá definir as datas e horários dos confrontos. Os confrontos devem ocorrer no final do mês de outubro. Pela Copa Sul-Americana também estão definidas as semifinais. Ontem, a Universidade do Chile bateu o Alianza Lima do Peru pelo placar de 2-1, se classificou e agora pega o Lanús. Na outra semifinal, tem Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem fechamento da 28ª rodada, o Coritiba perdeu em casa para o Criciúma 2-0. O Criciúma é o novo líder da competição. O Atlético Goianiense derrotou o América Mineiro por 1-0 e a Chape perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão retoma, a competição será retomada, 25ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, tem Fortaleza Esporte. Amanhã também Vasco e Cruzeiro, Juventude Internacional, Atlético Mineiro e Mirassol. No domingo, Grêmio e Vitória, Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo. Esse jogo 8h30 da noite em Itaquera. E fechando a rodada na segunda-feira, tem São Paulo e Ceará. E para finalizar, Campeonato Brasileiro da Série C, quadrangular final. Amanhã os dois times de Campinas estarão em ação. 5 da tarde tem Ponte Preta e Náutico no estádio Moisés Lucarelli. Uma vitória simples dá o acesso para Macaca. E o Guarani joga fora de casa às 7h30 da noite no Augusto Bauer contra a equipe do Brusque, buscando também uma vitória. Agora sim, só para finalizar também a Copa Paulista. Amanhã teremos a definição do primeiro finalista da competição. 18 horas em Piracicaba, tem 15 Comercial. O primeiro jogo foi 1-1. E no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, porém mando do Primavera, tem Primavera e Grêmio Prudente. O primeiro jogo foi 1-0 para o time de Presidente Prudente. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima!